Olá, eu sou Fernanda Scavacini, escritora e mentora de gestores, e a gente está junto numa série para te ajudar a você chegar num cargo de gestão em um caminho muito mais prático. Neste vídeo, a gente vai falar sobre o olhar que você precisa ter para as competências e habilidades de gestão. Não é um vídeo em que eu vou entrar em critérios de competência, falar sobre todas as competências que um gestor precisa ter, todas as habilidades. Não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é você conseguir identificar as competências e habilidades mais importantes na empresa que você está ou na empresa que você quer atuar como gestor. Você pode pensar assim, não, mas eu não tenho ideia de que empresa que eu vou atuar como gestor, porque qualquer empresa, para mim, é suficiente para eu atuar como gestor, não tenho isso como critério. Não tem problema. Você direciona o seu esforço na empresa que você está hoje, porque se você conseguir identificar as competências e habilidades ali já dentro do ambiente que você está, já é muito. Porque muitas vezes a gente tende a pensar em todas as competências e habilidades e não aprender direito nenhuma. O caminho é sempre aquilo que a gente falou no vídeo anterior sobre você compartilhar a sua intenção de se tornar gestor para que você consiga perceber e ter de forma muito clara o direcionamento aonde você precisa melhorar para esse planejamento de carreira que você tem. Nas conversas, nos feedbacks que você tiver com o seu gestor, todos os feedbacks que você tiver com o seu gestor, é muito importante você entender e perceber o que você não está fazendo bem dentro daquilo que você precisa conquistar para a gestão. Às vezes ele não vai conseguir te direcionar nesse caminho. Às vezes ele não vai conseguir ser muito claro no que você precisa melhorar. Então você vai precisar ler este contexto. Então você vai, se ele, por exemplo, fala que você não está se posicionando muito bem em reuniões estratégicas e você sabe que posicionamento estratégico é essencial para você em um cargo de gestão, você precisa estar atento a isso que ele está falando e trabalhar muito bem nessa competência. Então, se você não compreendeu o que significa isso de forma prática, pergunte abertamente. Então, peça um exemplo de uma reunião onde você não conseguiu ter esse posicionamento, como que você conseguiria ter esse posicionamento de maneira mais estratégica? Se você não conseguir o apoio deste gestor em específico, você pode pedir ajuda para uma outra pessoa. Se você não tem um mentor, você pode pedir, às vezes, ajuda para um colega que é uma referência para você, ou para o gestor de uma outra pessoa, para que você consiga tornar isso de forma prática. E no dia a dia também, você consegue feedbacks sem ser formais. Você consegue, quando os colegas estão falando, às vezes até numa conversa, em que eles citam algo que você poderia ter feito de uma maneira e talvez não fez, ou uma expectativa que alguém teria de um comportamento seu que não aconteceu, você consegue mapear isso. Não precisa ser um feedback formalizado para você entender feedbacks que são dados de maneira contínua no nosso contexto de trabalho. É muito complicado você perceber isso se você não estiver com atenção nas suas melhorias. Então, quando alguém fala algo que pode parecer simplesmente uma conversa, você tem que ter um olhar mais sensível àquilo que você pode melhorar. Então, você está batendo papo com uma pessoa numa reunião sobre alguma coisa, às vezes até num café, e essa pessoa às vezes cita não, os relatórios que você tem mandado, eles ficam lá, a gente até lê, mas nem sempre a gente consegue entender tudo. Foi muito sutil, mas às vezes já é um feedback que você pode perceber. O que é importante neste caminho de competências e habilidades? É você não tentar melhorar tudo de uma vez. Isso é o mais importante que você precisa entender nesse vídeo. Se você mapeou 6, 7 competências que você precisa melhorar, você não vai trabalhar em todas ao mesmo tempo. Porque é impossível você fazer isso. Escolha uma de cada vez, em que você vai trabalhar durante 3 meses com ações específicas para você melhorar, e você vai mapear se houve uma melhoria. Porque muitas vezes o que acontece é a gente investir todo o esforço que tem e sem saber se ele está dando resultado.
Você escolhe uma iniciativa para, teoricamente, melhorar aquela competência, o seu posicionamento estratégico, mas passou, muitas vezes você até esqueceu, porque fugiu do seu radar, e todo esforço e todo comprometimento não teve resultado, porque você continua não se posicionando estrategicamente. Então, entenda 3 coisas. O que você vai fazer para melhorar essa competência de maneira prática? Por quanto tempo você vai fazer para que você acompanhe isso? E qual que é o resultado que você espera? Como que você vai saber se você melhorou? Então, vamos de forma aplicável. Se eu tenho dificuldade de conduzir reuniões de maneira estratégica, em posicionar, às vezes, o valor do trabalho, o que que isso significa? Muitas vezes eu vou numa reunião e eu só falo. Eu não consigo conquistar as pessoas, eu não consigo ali trazer, representar o valor daquilo que eu estou vendendo. Muitas vezes eu só informo. Então, isso dificulta, e isso não agrega tanto valor. E o que que eu preciso fazer? Eu tenho que pensar assim, como que eu vou melhorar isso? Eu vou me preparar antes das reuniões, eu vou pedir um colega para que eu consiga apresentar para ele, e ele me dê o feedback sobre o que que ele entendeu e como e o que que ele achou. É uma maneira de você praticar. Por quanto tempo eu vou fazer isso? Então, defina o tempo da ação que você está testando para saber se aquilo te ajuda. E até porque as ações, elas podem mudar. Eu posso começar treinando com um colega e depois eu posso, na verdade, pedir para uma pessoa que está participando da reunião, que é efetiva mesmo, trazer esse feedback sobre como eu atuei na reunião. Eu posso fazer um curso, eu posso observar uma pessoa que se posiciona muito bem em reuniões e anotar como ela faz isso e por que que eu acho que ela se posiciona bem. Você pode definir um tipo de ação para que você faça um de cada vez e ir aos poucos. Então, se você quer trabalhar no seu posicionamento estratégico durante 3 meses, não precisa ser apenas uma ação. Você pode escalonar essas ações. Às vezes você faz uma por 2 semanas, outra por 1 mês, você define essas ações. E você define o resultado esperado, que é você conseguir aprovar um projeto muito difícil, você conseguir conduzir uma reunião com pessoas muito difíceis e estratégicas, em que essas pessoas saiam satisfeitas dessa reunião, então tem um resultado positivo que, às vezes, você pode perguntar diretamente para as pessoas o que elas acharam da reunião, se elas conseguiram entender o projeto, ou, às vezes, o resultado positivo é aprovar esse projeto. Então, entenda o contexto do seu trabalho para que você tenha efetivamente aquilo que você deve alcançar para que você trabalhe. Não saia trabalhando em tudo de uma vez, porque não vai ser positivo para você e não vai gerar os resultados que você precisa para você conquistar, enfim, o seu cargo de gestão. E no último vídeo que a gente no último vídeo da nossa série, a gente vai falar sobre a construção mesmo de você chegar neste cargo e conseguir conquistar esse passo para ser gestor. É o nosso fechamento da série e a nossa conclusão de tudo que a gente falou até aqui.